Eu sou Gertrude, tenho 35 anos e, até o mês passado, achava que sabia o que significava lealdade. Por 10 anos, tentei ser a esposa perfeita para Edward e a nora ideal para sua família. Assei suas tortas favoritas para Harold. Participei de galas beneficentes com Vivien. Até tolerei Elaine e seus comentários maldosos. Mas nada disso importou quando minha cunhada jogou aquelas fotos na mesa de jantar de aniversário. Meu sangue gelou quando Edward se recusou a me olhar nos olhos. 10 anos de devoção familiar se desfizeram em segundos enquanto meus dedos tremiam, buscando minha bolsa. Eles não tinham ideia do que eu estava prestes a revelar. Antes de continuar esta história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se você já teve que lidar com parentes tóxicos. Acredite, você vai querer ver como isso termina. Crescendo em Columbus, Ohio, tive uma infância de classe média bastante normal. Meus pais davam aulas no ensino médio e vivíamos com conforto, embora não luxo. Eu me destacava na escola, especialmente em escrita e design, o que acabou me levando a cursar marketing na faculdade. A Universidade Northwestern me proporcionou a formação, mas meus estágios em diversas agências de Chicago me proporcionaram a experiência prática que moldou minha carreira. Conheci Edward em uma conferência do setor em Dallas, há 12 anos. Ele estava lá representando sua empresa familiar, Hardcourt Manufacturing, e eu estava presente com a agência boutique para a qual trabalhava na época. Nós literalmente nos esbarramos na cafeteria entre as sessões, e ele me ajudou a limpar o meu café derramado com um pedido de desculpas tão sincero que não pude deixar de achá-lo charmoso. Por favor, deixe-me substituí-lo, ele insistiu, com seus olhos azuis genuinamente preocupados com a minha privação de cafeína. Só se você ficar sentado comigo enquanto eu bebo, respondi, surpreendendo-me com a minha ousadia. Aquele café virou jantar, que virou café da manhã na manhã seguinte. Ao final da conferência de 3 dias, trocamos telefones e combinamos uma visita dele a Chicago no fim de semana seguinte. Havia uma naturalidade entre nós que eu nunca havia experimentado antes. Edward era atencioso, engraçado de um jeito discreto e genuinamente interessado no meu trabalho e nas minhas opiniões. O fato de ele ser inegavelmente bonito, com seu cabelo escuro e porte alto, também ajudou. O que Edward não me disse de imediato foi que a Hardcourt Manufacturing não era uma empresa qualquer. Era uma empresa familiar de 4ª geração, avaliada em mais de 50 milhões de dólares. E ele era o único herdeiro homem. Descobri isso algumas semanas depois de começarmos o relacionamento, quando ele me convidou para seu loft no bairro de Gold Coast, em Chicago. O porteiro, o elevador privativo e a vista deslumbrante do Lago Michigan foram meus primeiros indícios de que Edward não era apenas um confortavelmente classe média como eu. Por que você não me contou? Perguntei, sentindo-me um pouco traída enquanto observava as obras de arte originais que adornavam suas paredes. Edward deu de ombros, parecendo genuinamente desconfortável. As pessoas me tratam diferente quando sabem. Ou querem algo de mim ou acham que sou um pirralho mimado e rico que nunca trabalhou por nada. Eu queria que você conhecesse meu verdadeiro eu primeiro. Apreciei sua honestidade, mas mal sabia eu que esta seria minha primeira visão da relação complexa de Edward com a riqueza e as expectativas de sua família. Levaria mais um mês até que eu conhecesse os Hardcourts pessoalmente. A essa altura, eu já estava me apaixonando pelo filho deles. Harold e Vivien Hardcourt moravam em uma mansão ampla em Lake Forest, com jardins bem cuidados e uma garagem para 3 carros, que abrigava veículos que valiam mais do que toda a minha formação universitária. Meu primeiro jantar lá foi um exercício de intimidação. Harold, um homem alto e imponente, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes que combinavam com os do filho, me questionou sobre minha origem familiar e aspirações profissionais, mal tocando em sua refeição. Vivien, perfeitamente penteada e usando pérolas para um jantar em família, sorriu tensamente enquanto corrigia minha etiqueta à mesa com comentários sutis. Gertrude, querida, usamos o garfo mais externo primeiro, murmurou ela quando peguei o utensílio errado, e taças de vinho tinto têm hastes por um motivo. E havia Elaine, 2 anos mais nova que Edward. Enquanto Edward herdara a altura do pai e a pele aveludada da mãe, Elaine era pequena, com olhos azuis frios que me avaliavam como se eu fosse um item de leilão pelo qual ela estivesse considerando dar um lance. Ela tinha a mesma educação prestigiosa do irmão, mas, ao contrário de Edward, que trabalhava nos negócios da família, Elaine nunca tivera um emprego de verdade.
Em vez disso, ela administrava a agenda social da família e a fundação de caridade, cargos que lhe davam propósito sem responsabilidade. Então, você trabalha com publicidade? Perguntou ela, fazendo parecer que eu vendia óleo de cobra de porta em porta. Que fascinante! Imagino que alguém precise convencer as pessoas a comprarem coisas de que não precisam. Edward apertou minha mão por baixo da mesa, em um pedido silencioso de desculpas e incentivo. Sorri radiante e respondi: na verdade, minha especialidade é ajudar marcas sustentáveis a se conectar com consumidores que compartilham seus valores. Minha última campanha ajudou uma empresa de desperdício zero a aumentar as vendas em 70%, reduzindo sua pegada de carbono. Harold realmente ergueu os olhos ao ouvir isso, um lampejo de respeito cruzando seu rosto antes de voltar a se concentrar em seu bife. Não era grande coisa, mas parecia uma vitória. Apesar da recepção fria, Edward e eu continuamos nos aproximando. 2 anos depois de nosso relacionamento, ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana ao condado de Dorr, Wisconsin. O anel era da avó dele, uma deslumbrante peça arte deco que Vivien aparentemente estava guardando para a mulher certa se juntar à família. Escolhi encarar isso como aceitação em vez de posse. Nossos planos para o casamento rapidamente saíram do meu controle. O que eu havia imaginado como uma modesta cerimônia no jardim, com 100 convidados, transformou-se, sob a orientação de Vivien, em um evento extravagante para 300 pessoas no Jardim Botânico de Chicago, com uma orquestra de 10 músicos e um jantar de 5 pratos. Edward me garantiu que seus pais queriam nos dar esse presente, e eu concordei relutantemente, sem querer parecer ingrata. Deixa a mamãe cuidar dos detalhes, sugeriu Edward quando expressei preocupação com a crescente lista de convidados. Isso a deixa feliz e, sinceramente, é mais fácil do que brigar com ela por isso. Isso se tornaria um padrão em nosso casamento que eu não reconheci como problemático até que fosse quase tarde demais. Depois da lua de mel, uma viagem de 2 semanas pelas ilhas gregas, a única parte do nosso casamento que eu insisti em planejar, voltamos para Chicago para começar nossa vida de casados. Os Harcourts nos deram uma entrada generosa para uma casa de arenito marrom no Lincoln Park como presente de casamento, outro gesto que veio com condições invisíveis que eu só entenderia completamente anos depois. Continuei progredindo na minha carreira, eventualmente me tornando diretora de conta sênior em uma das agências mais prestigiadas de Chicago. Edward ascendeu na Harcourt Manufacturing, sendo preparado para, eventualmente, suceder seu pai. Nossas vidas se estabeleceram em uma rotina confortável que incluía jantares obrigatórios de domingo na mansão Harcourt e férias vividas de acordo com as rigorosas tradições de Vivien. Durante anos, tentei ser a nora perfeita. Aprendi a fazer as sobremesas favoritas do Harold do zero. Entrei para o clube de jardinagem da Vivien, apesar da minha notável falta de habilidades em horticultura. Participei de galas beneficentes e eventos de clubes de campo, usando as marcas de grife apropriadas e conversando informalmente. Tentei até criar laços com Elaine, convidando-a para dias de spa e almoços que invariavelmente terminavam com ela fazendo comentários passivo-agressivos sobre minhas roupas, meu cabelo ou minha carreira. Deve ser tão gratificante ter meu próprio dinheiro, disse ela certa vez, enquanto fazia as unhas. Embora eu imagine que Edward aprecie você se mantendo ocupada enquanto ele cuida do trabalho importante na Harcourt. A mensagem subjacente era sempre clara: eu poderia ser a esposa de Edward, mas nunca seria uma Harcourt de verdade. Eu era tolerada, não aceita. As coisas começaram a mudar há cerca de 2 anos, quando recebi uma promoção significativa para vice-presidente executiva, o que me tornou, na prática, o ganha-pão do nosso casamento. Edward estava genuinamente orgulhoso e me apoiava. Mas a reação da família dele foi visivelmente mais fria. Suponho que isso signifique que veremos vocês ainda menos em eventos familiares, comentou Vivien quando compartilhamos a notícia no jantar de domingo. Tem certeza de que consegue lidar com a pressão? Perguntou Harold, sem se dar ao trabalho de esconder seu ceticismo. Esses cargos executivos podem ser bastante exigentes. Elaine simplesmente deu um sorriso irônico e perguntou se meu novo salário incluía um auxílio vestimenta, já que a apresentação é muito importante nesse nível. O que mais me incomodou não foi a desaprovação mal disfarçada deles, mas o silêncio de Edward diante dela. Ele apertava minha mão por baixo da mesa ou me lançava olhares de desculpas, mas nunca me defendia nem criticava o comportamento da família. Quando eu tocava no assunto no caminho de volta para casa, ele suspirava e dizia: é assim que eles são, Gert.
Eles não querem dizer nada com isso. Mas eles queriam dizer algo com isso, e as correntes ocultas de tensão logo explodiriam em um tsunami que ameaçava levar embora tudo o que havíamos construído juntos. A primeira grande rachadura na fachada apareceu no meu aniversário de 35 anos. Eu havia pedido um jantarzinho com amigos no nosso restaurante favorito do bairro, algo casual e divertido. Em vez disso, cheguei em casa do trabalho e encontrei nossa casa transformada em um local formal para coquetéis, com buffets fervilhando e arranjos florais dignos de uma matéria de revista. Surpresa, anunciou Edward, orgulhoso, quando entrei pela porta com minhas roupas de trabalho, visivelmente confusa. Mamãe achou que você merecia algo especial para o seu aniversário tão importante. Antes que eu pudesse responder, Vivian saiu da nossa cozinha, usando um avental sobre o vestido de grife, agindo como se fosse a anfitriã da minha casa. Aí está, Gertrude. Rápido, vá se trocar para algo mais apropriado. Os convidados chegarão em 30 minutos. Olhei ao redor, para minha sala de estar transformada. Quem exatamente vem? Só alguns amigos próximos e familiares, Edward me garantiu. Cerca de 40 pessoas. A lista de convidados, como se viu, incluía exatamente 3 dos meus amigos de verdade. Os demais eram familiares de Hardcoat, colegas de trabalho e o círculo social de Vivian, pessoas que me conheciam como esposa de Edward, não como Gertrude. Forcei um sorriso e entrei na brincadeira. Mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Enquanto observava Vivian comandando a festa na minha sala de estar, recebendo elogios pela linda festa que ela havia organizado para sua querida nora, percebi o quanto da minha identidade havia sido subsumida pela família Hardcoat. As semanas seguintes trouxeram novos desafios no trabalho. Nossa agência havia conquistado um grande cliente internacional e eu fiquei responsável por coordenar nossa estratégia global. Isso significava jornadas mais longas, mais reuniões com colegas predominantemente homens e viagens ocasionais. Edward me apoiava na teoria, mas, na prática, começou a questionar minha agenda e meu paradeiro com frequência cada vez maior. Tim de novo, ele perguntava quando eu mencionava uma reunião com nosso diretor criativo. Vocês dois parecem passar muito tempo juntos. Isso se chama trabalho, Edward, eu respondia, tentando manter o tom de voz leve. Você prefere que eu me encontre com a Tina, da contabilidade? Ele ria, mas as perguntas continuavam. Por que eu estava mandando mensagem depois do jantar? Quem estava ligando tão tarde? Será que essa viagem de negócios realmente exigia uma pernoite? Então vieram as estranhas coincidências. Durante uma rápida viagem de negócios a Nova York, literalmente esbarrei com Elaine saindo do meu hotel quando eu estava entrando. Que surpresa! Exclamou ela, com um choque exagerado. Estou aqui para uma reunião do conselho de uma instituição de caridade. O que você está fazendo aqui? 2 semanas depois, ela apareceu no mesmo restaurante em Detroit onde eu estava jantando com clientes e depois novamente em uma cafeteria perto do nosso escritório em Chicago, sempre com uma explicação plausível que, ainda assim, me deixou inquieto. Anomalias digitais também começaram a se acumular. E-mails que eu tinha certeza de ter recebido de colegas homens desapareciam da minha caixa de entrada. Fotos de eventos de trabalho, de alguma forma, apareciam nos celulares de familiares, com interações inocentes capturadas em ângulos que as faziam parecer mais íntimas do que realmente eram. Quem é o cara com o braço em volta de você? Perguntou Edward certa noite, mostrando-me uma foto que eu nunca tinha visto da festa de fim de ano da nossa agência. É o Diego, nosso novo diretor de arte. Ele estava bêbado e caindo, e eu o ajudei a se endireitar para a foto do grupo. Olhei para a imagem. Onde você conseguiu isso? Elaine me enviou, disse ele. Disse que viu nas redes sociais de alguém. Mas nenhum dos meus colegas de trabalho havia postado fotos do evento privado. Ao verificar o site seguro de compartilhamento de fotos da nossa empresa, descobri que alguém o havia acessado usando minhas credenciais de um dispositivo desconhecido. A invasão de privacidade se estendeu à nossa casa. Os itens do meu escritório eram ligeiramente movidos quando eu voltava do trabalho. Meu laptop estava em uma posição diferente de onde eu o havia deixado. Certa vez, encontrei meu diário pessoal retirado do esconderijo na gaveta da minha mesa. Quando confrontei Edward sobre essas peculiaridades, ele descartou minhas preocupações, considerando-as paranoia por estresse no trabalho.
Talvez você devesse reduzir a carga horária, sugeriu ele durante uma dessas conversas. Mamãe acha que você está desenvolvendo tendências workaholic. Ela conhece uma ótima terapeuta especializada em equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O pai dele tinha suas próprias sugestões. Eu ficaria feliz em dar uma olhada nas suas finanças, Gertrude, Harold ofereceu durante um jantar de domingo. Para fins fiscais, é claro. Com o seu novo cargo, você pode estar cometendo alguns erros nos seus relatórios. O monitoramento se tornou mais flagrante. Depois que Elaine pegou meu celular emprestado para fazer uma ligação quando dela supostamente morreu, descobri um aplicativo de rastreamento instalado que eu nunca havia autorizado. Edward começou a verificar meu celular enquanto eu tomava banho, algo que só descobri porque ele se esqueceu de fechar minhas mensagens de texto certa manhã. Minha amizade com Thomas, um amigo da faculdade que havia se mudado recentemente para Chicago após o divórcio, tornou-se um ponto de discórdia. De novo? Perguntou Edward quando mencionei encontrar Thomas para almoçar. É a terceira vez este mês. Você não acha inapropriado passar tanto tempo com outro homem? Ele está passando por um momento difícil e é meu amigo, expliquei, cada vez mais frustrada. Nos conhecemos desde o primeiro ano da faculdade. Você já o encontrou várias vezes. As pessoas mudam, respondeu Edward enigmaticamente. Especialmente os homens depois do divórcio. As visitas inesperadas dos meus sogros também aumentaram. Comecei a trabalhar em casa um dia por semana para me concentrar no planejamento estratégico e, de alguma forma, esse dia se tornou o momento favorito da família para simplesmente dar uma passada. Estávamos na vizinhança, Vivien dizia, apesar de morar a 30 minutos de distância, na direção oposta de qualquer lugar que ela costumava frequentar. Achei que você gostaria de companhia, já que o Edward está no escritório. Elaine se oferecia, acomodando-se à vontade à minha mesa de jantar, onde meus documentos confidenciais de trabalho estavam espalhados. Certa vez, voltei de uma rápida ida ao supermercado e encontrei a porta do meu escritório em casa entreaberta, embora eu me lembrasse claramente de tê-la fechado. Quando me aproximei discretamente, ouvi Edward e Elaine conversando baixinho. Precisamos de mais, Elaine dizia. Isso não é suficiente para convencer ninguém. Ela vai voltar logo, respondeu Edward, com a voz tensa. Deveríamos ir. Quando fiz um barulho proposital no corredor, eles apareceram com sorrisos casuais. Edward alegou que estava mostrando a Elaine nossas fotos recentes de férias, mas o computador que eles supostamente estavam visualizando ainda mostrava minha caixa de entrada de e-mail. Naquela noite, comecei a documentar tudo. Cada ocorrência estranha, cada coincidência, cada invasão de privacidade era registrada em um documento protegido por senha, armazenado em um disco na nuvem, ao qual só eu tinha acesso. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas meus instintos me diziam que algo estava muito errado. Quando tentei mais uma vez discutir minhas preocupações com Edward, ele ficou na defensiva. Você está sendo ridículo, disparou. Minha família te ama. Eles nos deram tudo. Esta promoção está te deixando desconfiado de todo mundo e, francamente, não é nada atraente. Suas palavras me magoaram, mas também confirmaram o que eu já suspeitava. Edward jamais tomaria o meu lado contra a família dele. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisaria descobrir sozinha. Na semana seguinte, encontrei minha amiga Nicole para almoçar. Ao contrário dos amigos com quem perdi contato depois de me casar com a família Adcote, Nicole permaneceu teimosamente presente na minha vida. Especialista em segurança cibernética com uma desconfiança saudável em relação à autoridade, ela nunca se aproximou dos Adcotes, e eles nunca se deram ao trabalho de conquistá-la. Tem alguma coisa estranha acontecendo, confessei depois de fazermos o pedido. Meus dispositivos estão estranhos, e acho que alguém está monitorando minhas comunicações. Nicole não riu nem me dispensou. Em vez disso, pegou meu celular. Deixe-me ver. 20 minutos depois, sua expressão passou de curiosa para furiosa. Gert, seu celular tem 3 aplicativos de monitoramento diferentes instalados. 2 são os pivares comerciais que os pais usam para rastrear adolescentes. Mas este terceiro é mais sofisticado. Ele captura as teclas digitadas, acessa sua câmera remotamente e envia todos os seus dados para um servidor externo. Meu estômago embrulhou. Será que há algum tipo de problema de segurança no trabalho?
A menos que sua empresa viole rotineiramente as leis federais de privacidade, disse ela, olhando para mim, extremamente séria. Alguém está te vigiando, profissional e minuciosamente. Naquela tarde, Nicole me configurou dispositivos limpos. Instalei um software de contramonitoramento, explicou ela, mostrando como acessar os registros. Ele registrará qualquer pessoa que tentar acessar suas informações. Mas você deve agir normalmente. Continue usando seus dispositivos comprometidos também. Vamos ver quem pegamos. Não demorou muito. Em 3 dias, os registros mostraram múltiplas tentativas de acesso a partir de endereços IP associados à casa da família Harcourt, ao apartamento de Elaine, o mais devastador, a dispositivos registrados em nome de Edward. Mas por quê? Que possível motivo meu marido e sua família teriam para me espionar tanto? A resposta veio na semana seguinte. Usando uma ida às compras como pretexto, segui Elaine de sua boutique favorita até um prédio comercial indefinido no West Loop. Pela janela no nível da rua, observei-a cumprimentar um homem de meia-idade de terno barato, cuja linha capilar recuada e corpo volumoso lhe davam a aparência de um ex-atleta decadente. Tirei fotos com meu celular limpo e, em seguida, pesquisei o rosto do homem nas redes sociais. James Porter, investigador particular, ex-policial de Chicago. Sua lista de clientes não era pública, mas seu endereço comercial correspondia a vários pagamentos que encontrei ao pesquisar cuidadosamente nossos registros de conta conjunta. Edward vinha pagando $2.000 por mês a Porter nos últimos 3 meses. Naquela noite, investiguei mais a fundo. Registros públicos revelaram que a Harcourt Manufacturing havia registrado prejuízos significativos nos últimos 2 trimestres. Nada catastrófico, mas o suficiente para causar espanto entre os investidores. Mais interessante foi o que encontrei enterrado em antigos arquivos de notícias de negócios. O avô de Edward havia estabelecido um fundo que transferiria o controle acionário da empresa para Edward em seu aniversário de 40 anos, daqui a apenas 6 meses. A peça final se encaixou quando revisei nosso acordo pré-nupcial, um documento que eu havia assinado com pouca negociação 10 anos antes. A cláusula 23b estipulava que, em caso de infidelidade da minha parte, eu perderia todos os direitos sobre bens e propriedades conjugais. Uma cláusula separada estipulava que, se nosso casamento terminasse antes do 40º aniversário de Edward, certos desembolsos do fundo seriam acelerados. A imagem ficou cristalina. Se eu fosse provada infiel, Edward assumiria imediatamente o controle do seu fundo, resolvendo os problemas financeiros da empresa e, ao mesmo tempo, me isentando completamente de qualquer direito à riqueza que eu havia ajudado a construir durante uma década. Meu marido e sua família estavam me armando uma cilada. Com a ajuda de Nicole, estabeleci uma operação abrangente de contravigilância. Todas as reuniões que participei incluíam testemunhas e provas com carimbo de data e hora do meu paradeiro. Câmeras escondidas instaladas no meu escritório em casa flagraram Elaine vasculhando as gavetas da minha mesa quando ela pensava que eu estava fora. Dispositivos de gravação ativados por voz capturaram Vivian e Harold discutindo seu plano para salvar Edward daquela mulher antes que ela estrague tudo. O mais condenável de tudo foram os arquivos que descobri no armazenamento em nuvem de Elaine quando Nicole me ajudou a acessá-lo remotamente. Dezenas de fotos minhas com colegas homens, todas tiradas sem o meu conhecimento, cuidadosamente cortadas ou editadas para parecerem suspeitas. Em uma delas, um grupo de 6 pessoas havia sido cortado, deixando apenas eu e Tim, bem próximos. Em outra, um abraço amigável com meu primo, que estava visitando Ohio, havia sido capturado de um ângulo que o fazia parecer íntimo. Consultei discretamente uma advogada, apresentando as provas que havia reunido. Eles estão construindo um caso de infidelidade, confirmou ela após analisar os materiais. Não o suficiente para o tribunal, mas certamente o suficiente para pressioná-la a aceitar um acordo desvantajoso se seu marido a confrontasse com isso. O que devo fazer? Perguntei, ainda me recuperando da magnitude da traição. Documente tudo. Continue reunindo evidências e decida como quer que isso termine. Você quer salvar seu casamento ou está preparado para o fim? Sinceramente, eu não sabia. O Edward com quem eu pensava ter me casado jamais participaria de algo tão fraudulento, mas as evidências de seu envolvimento eram inegáveis. Tudo o que eu sabia com certeza era que não seria vítima de qualquer esquema que os Harcourt tivessem planejado. Então, esperei, observei e me preparei.
Quando recebi o convite para o jantar de 45 anos de casamento de Harold e Vivian, eu sabia que a armadilha estava prestes a ser acionada. Edward insistiu que comparecêssemos, apesar da tensão evidente entre nós nas últimas semanas. É importante para a família, disse ele, sua frase preferida sempre que eu tentava estabelecer limites. Pela primeira vez, concordei sem discutir. Claro que vamos. Eu não perderia. Na noite do jantar, vesti-me com um esmero especial, usando um vestido azul conservador que Vivian certa vez elogiou. Penteei o cabelo de forma simples, usei maquiagem minimalista e usei os brincos de pérola que Harold me dera no nosso 5º aniversário, a nora perfeita e dedicada, caindo de bom grado na armadilha deles. Mas na minha bolsa, cuidadosamente organizada em uma pasta de couro, estavam todas as evidências que eu havia reunido no último mês. E preso ao meu sutiã, invisível sob o vestido, estava um gravador que Nicole havia providenciado para o caso de as coisas ficarem feias. Enquanto Edward nos levava para a casa dos pais dele, eu me sentia estranhamente calma. O que quer que acontecesse esta noite determinaria o curso do resto da minha vida. Eu estava o mais preparada possível. A mansão Hardcourt estava iluminada como uma decoração de Natal quando chegamos, com manobrista para hóspedes e buffet circulando pela entrada de serviço. Edward entregou as chaves do nosso BMW com naturalidade e me ofereceu o braço enquanto subíamos os largos degraus de pedra até a porta da frente. Pronto, ele perguntou, e eu me perguntei se ele percebeu o duplo sentido em sua pergunta. Com certeza, respondi, apertando seu braço com falsa afeição. A porta se abriu antes que pudéssemos tocar a campainha, revelando Vivian em um vestido de noite prateado que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Seu sorriso era frágil enquanto ela beijava minhas bochechas no ar. Gertrude, querida, que bom que você pôde vir. Estávamos começando a nos perguntar se o trabalho a manteria longe, como sempre. A provocação foi proferida com uma doçura tão ensaiada que um estranho jamais detectaria o veneno. Retribuiu o sorriso caloroso. Eu não perderia a oportunidade de comemorar seus 45 anos de casamento por nada neste mundo, Vivian. É uma inspiração. Ela pareceu momentaneamente surpresa com o meu entusiasmo, mas se recuperou rapidamente. Bem, entrem. Estão todos na sala. Todos eram cerca de 30 pessoas, uma mistura de familiares e amigos mais próximos dos Harcourts. Reconheci a maioria de encontros anteriores, embora alguns rostos fossem novos. Um em particular me chamou a atenção, James Porter, o investigador particular, vestido com um terno mal ajustado e parecendo nitidamente desconfortável em meio à multidão abastada. Edward, filho, a voz estrondosa de Harold ecoou pela sala enquanto ele se aproximava de nós, taça de champanhe na mão. Seu sorriso não alcançou seus olhos quando eles pousaram em mim. E Gertrude, adorável como sempre. A sutil ênfase em sempre me arrepiou, mas mantive a expressão agradável. Harold, parabéns pelos 45 anos extraordinários. A casa está linda. Tudo obra da Vivian, respondeu ele, com desdém, antes de se virar para Edward. Venha cumprimentar o Bill Stevens. Ele está considerando um investimento significativo no centro de distribuição do leste. E assim, de repente, fui abandonado em favor dos negócios. Típico. Abri caminho pela multidão, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava e trocando gentilezas com vários convidados. A maioria das conversas seguia o mesmo padrão, perguntas educadas sobre o meu trabalho, seguidas de expressões vidradas quando eu realmente respondia, e então rapidamente mudavam para fofocas sobre pessoas que eu mal conhecia. Elaine se materializou ao meu lado enquanto eu contemplava uma segunda taça de champanhe. Ao contrário do traje prateado de sua mãe, ela optara por um vermelho sangue, com o cabelo escuro preso em um coque severo que enfatizava a elegância de suas feições. Se divertindo, ela perguntou, seu tom sugerindo que ela sabia que a resposta era negativa. Imensamente, menti. Seus pais certamente sabem comemorar. Mamãe sempre acreditou que ocasiões importantes merecem o devido reconhecimento. Seus olhos brilhavam com algo que me deixou desconfortável. Especialmente os marcos familiares. Antes que eu pudesse responder, um garçom anunciou que o jantar estava servido, e todos nós migramos para a sala de jantar formal. A enorme mesa de mogno havia sido estendida para acomodar todos os 30 convidados, com Harold e Vivian em extremidades opostas.
Edward e eu estávamos sentados de um lado, com Elaine diretamente à minha frente. Notei que James Porter estava sentado a apenas 2 cadeiras de distância dela, perto o suficiente para uma conversa tranquila. A refeição progrediu com vários pratos, cada um mais elaborado que o anterior. A conversa fluía em torno de sucessos empresariais, propriedades de férias e as conquistas de vários filhos e netos. Contribuí quando apropriado, mas principalmente observei a dinâmica ao meu redor. Edward ficou cada vez mais quieto à medida que o jantar avançava, respondendo a perguntas diretas, mas, de resto, olhando fixamente para o prato. Elaine, por outro lado, tornou-se mais animada, trocando olhares significativos com a mãe e ocasionalmente inclinando-se para sussurrar algo para Porter. Depois que os pratos de sobremesa foram retirados, Harold se levantou e ergueu o copo. Quero agradecer a todos por se juntarem a nós para celebrar 45 anos de casamento com minha linda esposa. Aplausos educados se seguiram enquanto ele prosseguia. A família sempre foi a base do nosso sucesso. A lealdade à família acima de tudo guiou todas as decisões que tomei nos negócios e na vida. Ele olhou incisivamente para Edward durante essa última declaração. Meu marido se remexeu desconfortavelmente ao meu lado. A lealdade familiar, concluiu Harold, erguendo ainda mais o copo. A lealdade familiar, ecoaram os convidados, brindando. Enquanto os garçons serviam café, Vivien se levantou em seguida. Temos um convidado especial conosco esta noite. James Porter é um querido amigo da família que recentemente tem nos ajudado com alguns assuntos delicados. James, você se importaria em dizer algumas palavras? Porter parecia preferir estar em qualquer outro lugar, mas levantou-se obedientemente. Obrigado, Sr. Adcote. Sinto-me honrado por ser incluído nesta celebração. No meu trabalho, não costumo ver casamentos que duram quase meio século. É uma prova do seu comprometimento e, como disse o Sr. Adcote, da sua lealdade. A palavra pairou no ar como uma maldição. Senti Edward ficar tenso ao meu lado. Falando em compromisso, Elaine interrompeu suavemente enquanto Porter voltava ao seu lugar. Acho que precisamos discutir algo importante antes do fim da noite. A sala ficou em silêncio quando ela estendeu a mão debaixo da cadeira e tirou uma pasta de papel pardo. Meu coração começou a disparar, mas mantive a expressão neutra. Edward, disse ela, virando-se para meu marido com uma preocupação fingida, como sua irmã, não posso, em sã consciência, ficar em silêncio por mais tempo. Ela jogou a pasta na mesa com força dramática e a abriu. Dentro dela, havia dezenas de fotografias, que ela começou a espalhar pela mesa, uma a uma. Sua preciosa esposa com outros homens, sibilou, com os olhos brilhando de triunfo. Cada foto tinha a força de uma acusação. Eu rindo com Tim durante o almoço, eu abraçando meu primo do lado de fora do hotel dele, eu entrando em uma sala de conferências com colegas homens, todos momentos inocentes, todos enquadrados para parecer suspeitos. Contratamos o Sr. Porter quando ficamos preocupados com o comportamento cada vez mais suspeito de Gertrude, continuou Elaine, brincando com a plateia. As longas horas de trabalho, as viagens de negócios, as mensagens constantes de homens que não eram seu marido. Um suspiro percorreu a sala. Edward continuava sem olhar para mim, o rosto sem cor. Como você pôde fazer isso com o nosso filho? Perguntou Vivien, com a voz trêmula com o que eu agora reconhecia como emoção ensaiada. Depois de tudo que fizemos por você, de tudo que te acolhemos em nossa família, de tudo que cuidamos de você. Harold balançou a cabeça gravemente. Sempre tive reservas quanto ao seu caráter, Gertrude. Uma mulher tão focada na carreira raramente tem a força moral necessária para um verdadeiro compromisso familiar. O peso da condenação coordenada deles me oprimia enquanto 30 pares de olhos me encaravam em julgamento. Edward permaneceu em silêncio, sua traição mais dolorosa do que todas as outras juntas. Senti minhas mãos tremendo enquanto lentamente pegava minha bolsa. Mas não era o medo que causava os tremores. Era a fúria. A sala de jantar mergulhou em silêncio, todos os olhares fixos em mim enquanto eu enfiava a mão na bolsa e tirava a pasta de couro. Coloquei-a cuidadosamente sobre a mesa, alisando a superfície com a mão antes de erguer os olhos e encontrar o olhar triunfante de Elaine. Antes que todos tirem conclusões precipitadas, eu disse, com a voz firme apesar do coração acelerado, acho que deveríamos examinar essas fotos com mais cuidado. Abri o portfólio e retirei uma pilha de documentos, organizados com abas etiquetadas para facilitar a consulta.
Esta é a primeira foto minha e do Tino Paulina Grill, comecei, selecionando uma das imagens que Elaine havia jogado. Você se importaria de avisar a todos quando foi tirada, Elaine? Ela piscou, pega de surpresa pela minha compostura. 2 semanas atrás, terça-feira. Assenti e tirei um documento do meu portfólio. Interessante. Aqui está o recibo daquele almoço, mostrando 6 refeições e bebidas, não 2. Passei para a pessoa mais próxima, uma prima de Edward, que parecia profundamente desconfortável. E aqui está uma foto de grupo tirada pelo garçom, mostrando eu, Tim e toda a nossa equipe criativa discutindo a campanha de Johnson. A imagem completa mostrava claramente 4 outras pessoas à mesa, cortadas da versão de Elaine. Esta, continuei, pegando outra foto me abraçando um homem do lado de fora de um hotel, é particularmente interessante. Elaine, quando seu investigador tirou esta foto, ele se deu ao trabalho de tirar mais alguma foto. Talvez uma mostrando a esposa e os 2 filhos deste homem, que se juntaram a nós momentos depois. Tirei várias outras fotos mostrando a cena completa, eu com meu primo David, sua esposa Laura e seus filhos, todos vestindo camisetas combinando de reunião de família. Este é David, meu primo de primeiro grau por parte de mãe. Crescemos juntos em Columbus. Ele estava em Chicago para a conferência da empresa dele e trouxe a família para visitá-lo. Edward finalmente olhou para mim, a confusão substituindo a mágoa em seus olhos. E estas fotos do hotel, eu disse, examinando metodicamente as evidências, tiradas durante a reunião com o cliente em Detroit. Seu investigador fez um excelente trabalho me registrando entrando no Weston com meu colega. Ele também documentou nosso check-in em quartos separados? Ou talvez o jantar com o cliente com 15 pessoas em uma sala de jantar privativa, registrado no cartão de crédito corporativo? Dispus registros de cartões-chave, recibos e e-mails corroborantes para cada acusação. A cada evidência, a atmosfera na sala mudava perceptivelmente. Mas vamos discutir por que essas fotos existem. Para começo de conversa, eu disse, com a voz cada vez mais forte. Por meses, me senti vigiada, monitorada, com minha privacidade invadida de maneiras que me fizeram questionar minha própria sanidade. Virei-me para Edward. Quando tentei te dizer que algo estava errado, você me ignorou como paranoica, me chamou de ridícula, disse que sua família jamais faria algo para me machucar. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido enquanto eu falava. Então comecei a investigar por conta própria. Retirei mais documentos do meu portfólio. Com a ajuda da minha amiga Nicole, da área de segurança cibernética, descobri Spivare instalado em todos os meus dispositivos, Spivare rastreado até endereços IP registrados nesta casa, no apartamento da Elaine, o mais surpreendente, em dispositivos registrados em seu nome, Edward. Murmúrios ecoaram entre os convidados do jantar enquanto eu distribuía registros impressos mostrando datas e locais de acesso. Fiquei curioso sobre o Sr. Porter aqui, continuei, acenando com a cabeça para o investigador, que agora olhava fixamente para seu copo d'água. Então, investiguei por conta própria. Apresentei fotos do encontro de Elaine com Porter, com data e hora marcadas. Achei estranho que nossa conta conjunta mostrasse pagamentos de $2.000 mensais para Porter Investigations, especialmente porque você nunca mencionou a contratação de um investigador particular, Edward. O rosto do meu marido passou de pálido para pálido. O mais interessante de tudo foi quando acessei os relatórios financeiros recentes da Adcoat Manufacturing. Retirei várias páginas das demonstrações financeiras. 2 trimestres consecutivos de prejuízos significativos, coincidindo com o aniversário de 40 anos de Edward, que se aproxima em 6 meses. Olhei diretamente para Harold. A empresa precisa de dinheiro. O fundo fiduciário do Edward forneceria, mas só se eu sair de cena antes do aniversário dele. Daí a trama elaborada para me pegar trapaceando. A sala ficou em um silêncio mortal. Até os garçons pararam de se mexer, paralisados pelo drama que se desenrolava. A vigilância foi completa, continuei, apresentando mais evidências. Câmeras escondidas no meu escritório flagraram Elaine revistando minha mesa quando eu não estava em casa. Reproduzi um breve videoclipe no meu celular, mostrando exatamente isso. Dispositivos de gravação ativados por voz capturaram algumas conversas esclarecedoras. Apertei o play em outra gravação. A voz de Harold preencheu a sala. Assim que tivermos provas suficientes, Edward não terá escolha a não ser se divorciar dela.
O acordo pré-nupcial é infalível. Ela não receberá nada. A voz de Vivien respondeu: é para o bem dele. Ela nunca foi a pessoa certa para esta família. Edward se levantou de repente, sua cadeira rangendo contra o piso de madeira. Pare, por favor. Olhei para o meu marido, vendo horror genuíno em seus olhos pela primeira vez. Você sabia? Você fez parte disso? Ele balançou a cabeça, depois assentiu, e depois balançou novamente. Eles disseram que estavam preocupados com você. Disseram que você poderia estar infeliz, procurando em outro lugar. Papai sugeriu que a gente só tomasse cuidado, para minha proteção. Eu nunca pensei. Você nunca pensou que eles fabricariam provas, manipulariam fotos, espionariam sua esposa. Minha voz falhou um pouco. Você nunca pensou em confiar em mim ou me perguntar diretamente. Elaine bateu a mão na mesa. Ela estava tirando você de nós. Desde que se casou com ela, você tem sido diferente, questionando decisões familiares, faltando a eventos por causa das obrigações de trabalho dela, colocando-a acima da família. É isso que é o casamento, Elaine, gritou Edward, assustando a todos com sua veemência. Gertrude também é minha família. Harold tentou retomar o controle da situação. Agora, vamos todos nos acalmar. Isso claramente foi um mal-entendido, Gertrude. Essas precauções podem parecer extremas, mas estávamos apenas protegendo os interesses da família. Certamente você pode entender nossa preocupação quando seu comportamento se tornou errático. Meu comportamento nunca foi errático, respondi friamente. Eu estava tendo sucesso na minha carreira enquanto tentava fazer parte de uma família que nunca me aceitou de verdade. E, em vez de celebrar meu sucesso, você o viu como uma ameaça e armou um plano elaborado para me desacreditar. Virei-me para Porter, que parecia querer desaparecer na cadeira. Gostaria de saber o que o Departamento de Regulamentação Profissional de Illinois pensaria sobre os seus métodos, Sr. Porter. Vigilância ilegal, adulteração de provas, conspiração para cometer fraude parecem ser motivos para, no mínimo, revogar a sua licença de investigador. Os olhos de Porter se arregalaram de alarme. E Harold, continuei, o Conselho de Administração pode ter dúvidas sobre o uso de recursos da empresa para uma vingança pessoal. Os pagamentos a Porter da conta de despesas corporativas podem ser particularmente problemáticos do ponto de vista da governança. O rosto de Harold ficou vermelho escuro. Está me ameaçando, mocinha? Estou relatando fatos, respondi calmamente, como tenho feito a noite toda. Vivien desabou em lágrimas genuínas, com a maquiagem impecável criando manchas escuras em suas bochechas. Só estávamos tentando proteger nosso filho, sussurrou ela. Não, eu disse com firmeza. Você estava tentando controlá-lo, como sempre fez, e estava disposta a me destruir no processo. Recolhi minhas evidências na pasta e me levantei. Edward, vou de carro para casa. Você pode se juntar a mim quando tiver decidido a quem realmente é leal. Ao sair da sala de jantar, o silêncio chocado dos 30 convidados me seguiu como uma onda. Eu tinha acabado de desmantelar publicamente uma das famílias mais proeminentes de Chicago e, pela primeira vez em 10 anos, me senti verdadeiramente livre. A viagem de carro para casa teria sido silenciosa se não fosse pelo toque ocasional de mensagens de texto no celular de Edward. Ele me seguiu para fora da casa dos pais sem dizer uma palavra, ignorando os apelos chorosos da mãe e as ordens severas do pai para cuidar da sua esposa. Nenhum de nós falou até estarmos dentro da nossa casa de arenito marrom, com a porta firmemente trancada atrás de nós. Edward desabou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Nem sei por onde começar, disse-ele finalmente, com a voz rouca. Fiquei em pé perto da janela, com os braços cruzados protetoramente sobre o peito. Você sabia de tudo isso? Da vigilância, do detetive particular, das fotos adulteradas? Ele ergueu os olhos, avermelhados. Não tudo. Não no começo. Respirou fundo, estremecendo. Papai veio até mim há uns 3 meses, disse que estava preocupado com as mudanças no seu comportamento. Disse que às vezes, quando uma mulher consegue uma grande promoção, ela também começa a procurar emoção em outro lugar. Ele sugeriu que a gente só se certificasse de que estava tudo bem. E você acreditou nele, em vez de falar comigo. A mágoa na minha voz era palpável.
Eu não sabia no que acreditar, admitiu Edward. Você estava trabalhando até tarde, viajando mais. Havia mensagens em horários estranhos. Quando papai me mostrou as primeiras fotos, elas pareceram suspeitas. Eu deveria ter questionado mais, mas... Mas você confiou mais na sua família do que na sua esposa, terminei por ele. Ele assentiu, miserável. Sinto muito, Gert. Nunca pensei que eles chegariam tão longe. Quando Elaine começou a falar sobre o acordo pré-nupcial e meu fundo fiduciário na semana passada, percebi que não se tratava apenas de me proteger. Mas, a essa altura, eu já me sentia preso. Se eu desistisse, estaria admitindo que te traí. Se eu seguisse em frente, seria cúmplice do plano deles. Então você escolheu cumplicidade, eu disse categoricamente. Eu escolhi errado, sussurrou ele. Nunca me senti tão envergonhado na vida. Conversamos até o amanhecer, verdades dolorosas se espalhando entre nós, como Edward nunca havia se separado emocionalmente de sua família, como eu havia reprimido meu ressentimento pelo tratamento deles para manter a paz, como nós dois falhamos em construir um casamento forte o suficiente para suportar pressões externas. Por volta das 5 da manhã, o telefone de Edward tocou. Era Elaine, ligando pela 4ª vez. Ele finalmente atendeu, colocando viva voz. Você precisa controlar sua esposa, sibilou ela sem rodeios. Você tem ideia do estrago que ela fez? Os Andersons foram embora no meio da sobremesa. Os Bradleys ainda estavam lá quando subi. Todo mundo está falando. Ótimo, respondeu Edward, com a voz mais forte do que estivera a noite toda. Deixe-os falar. Talvez todos pensem 2 vezes antes de tentar destruir a reputação de alguém. Ela te virou contra a sua própria família, disse Elaine, com a voz embargada. Você não vê que é isso que ela queria o tempo todo? Não, Elaine. Você, mamãe e papai me viraram contra Gertrude. Você me fez duvidar da única pessoa que sempre me apoiou, mesmo quando eu não merecia. Estávamos tentando proteger você. Você estava tentando me controlar, retrucou Edward, ecoando minhas palavras anteriores. E eu deixei porque era mais fácil do que defender a mim mesmo e a minha esposa. Isso acaba hoje à noite. Ele desligou sem esperar pela resposta dela. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do advogado de Harold, oferecendo um acordo se eu assinasse os termos de confidencialidade referentes aos eventos do jantar de aniversário. Edward recusou em nome de nós dois, sem me consultar, seu primeiro ato real de independência da família. Estou tirando uma licença da empresa, anunciou ele após encerrar a ligação. Preciso de um tempo para decidir o que quero, além do que eles sempre esperaram. Reunimos-nos com o nosso próprio advogado naquela tarde, discutindo potenciais ações judiciais contra Porter e os Arcoats. Embora tivéssemos motivos para ações judiciais em diversas frentes, a exposição pública prolongaria a dor de todos os envolvidos. Vamos começar com uma ordem formal de cessar e desistir de todas as atividades de vigilância e investigação, sugeriu nosso advogado. Sempre podemos intensificar a ação se eles não obedecerem. A notícia do desentendimento no jantar de aniversário se espalhou rapidamente pela família Arcoat. A prima de Edward, Stephanie, ligou para expressar seu apoio, admitindo que sempre achou o tratamento que Vivien e Harold me deram perturbador. Sua tia Bárbara, irmã de Harold, foi a próxima a se aproximar. Esperei 20 anos para que alguém enfrentasse meu irmão, disse-me ela enquanto tomávamos um café em um café neutro. Ele sempre usou o dinheiro e a lealdade familiar para controlar todos ao seu redor. O que você fez já deveria ter acontecido há muito tempo. Outros parentes escolheram lados, criando facções dentro do clã Arcoat, anteriormente unificado. Alguns acreditavam que eu havia humilhado os patriarcas da família e merecia condenação. Outros viam o evento como o resultado inevitável de anos de manipulação e controle. Uma semana depois do jantar, Vivien apareceu de surpresa na nossa porta. Eu estava sozinha em casa, Edward tinha saído para correr um pouco para clarear as ideias. Posso entrar? Perguntou ela, parecendo menor e mais velha do que eu jamais a vira. As roupas de grife e a maquiagem impecável haviam desaparecido, substituídas por um suéter simples e maquiagem mínima. Hesitei e então me afastei para deixá-la entrar. Eu lhe devo um pedido de desculpas, ela disse quando nos sentamos na sala de estar, embora eu duvide que qualquer pedido de desculpas seja suficiente.
Por quê? Perguntei simplesmente. Por que se esforçar tanto para me destruir? Vivien olhou para as próprias mãos entrelaçadas. Eu disse a mim mesma que era para proteger Edward, para proteger o legado da família, mas a verdade é bem menos nobre. Ela ergueu os olhos, com lágrimas não derramadas. Eu tinha ciúmes da sua juventude, do seu sucesso, da sua independência, tudo o que sacrifiquei para ser a esposa perfeita de Ardcourt. Essa foi uma escolha sua, apontei. Ninguém te forçou a abrir mão dessas coisas. Não é mesmo? Ela deu uma risada amarga. Você não tem ideia da pressão que o Harold me colocou quando nos casamos, para largar meu emprego de professora e me concentrar apenas em ser a esposa dele, a mãe da Elaine e do Edward, a recepcionista do Ardcourt. Quando percebi que tinha desistido, já era tarde demais para recuperar. Então, você queria que eu fizesse os mesmos sacrifícios? Eu queria acreditar que valiam a pena, admitiu ela baixinho. Se você pudesse ter a carreira e o casamento, o que isso diria sobre todas as minhas escolhas? Conversamos por quase uma hora, sem resolver nada, mas pelo menos começando a nos entender. Quando ela estava saindo, Vivien se virou. Harold nunca vai se desculpar, ela me avisou. Ele não acredita que tenha feito nada de errado. Na cabeça dele, tudo o que ele faz é justificável se beneficiar os negócios da família. E Elaine? Perguntei. Vivien suspirou. Elaine sempre se definiu apenas como Ardcourt. Ela não tem identidade separada da família. Sua independência ameaça todo o senso de identidade dela. Quando Edward voltou e eu lhe contei sobre a visita da mãe, ele pareceu cautelosamente otimista. É um começo, disse ele. Mais do que eu esperava, sinceramente. No dia seguinte, Edward se encontrou com Elaine a pedido dela. Ele retornou parecendo emocionalmente esgotado, mas um tanto aliviado. Ela chorou, relatou, parecendo surpreso. Disse que nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Admitiu que sentia ciúmes do nosso relacionamento e do meu relacionamento com você. Papai aparentemente a convenceu de que, se ela me ajudasse a o salvar da sua influência, finalmente ganharia a aprovação total dele. Você acredita nela? Perguntei. Edward considerou a pergunta cuidadosamente. Acredito que ela acredita nisso. Elaine sempre foi desesperada pela aprovação do papai, de um jeito que eu nunca fui. Isso a tornava vulnerável à manipulação dele. Nas semanas seguintes, estabelecemos limites firmes com a família Ardcourt. Edward iniciou terapia para lidar com os padrões de envolvimento que moldaram seu relacionamento com os pais e a irmã. Apoiei sua jornada enquanto trabalhava meus próprios sentimentos de traição e mágoa. Decidimos vender a casa de Arenito, buscando um novo começo em uma casa sem as marcas financeiras de Harold e Vivien. Edward assumiu um cargo de consultoria em uma empresa de manufatura fora da órbita de Ardcourt, ganhando menos, mas experimentando uma liberdade que nunca havia conhecido. Meu local de trabalho se tornou uma fonte inesperada de apoio durante a crise. Quando compartilhei uma versão mais saneada dos acontecimentos com minha chefe, explicando minha recente distração, ela se mostrou inesperadamente compreensiva. O drama empresarial familiar é um inferno à parte, disse ela com a sabedoria da experiência. Reserve o tempo que precisar para resolver as coisas. Seu cargo estará esperando. À medida que o outono se transformava em inverno, Edward e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento com base na honestidade e na parceria igualitária. A confiança que havia sido destruída no jantar de aniversário estava sendo lentamente reconstruída, uma conversa difícil de cada vez. Nunca mais quero ser tão fraco, Edward confidenciou uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, deixando que outras pessoas definam minhas prioridades, meus relacionamentos. Sinto muito que tenha sido preciso quase te perder para entender o que realmente importa. Nós dois cometemos erros, reconheci. Ignorei os sinais de alerta por anos porque enfrentá-los era desconfortável. Deixei que me diminuíssem para manter a paz. A primeira temporada de férias longe das tradições da família Ardcourt foi libertadora e estranha ao mesmo tempo. Em vez do jantar formal de véspera de Natal na mansão, nos voluntariamos em um abrigo local e depois passamos uma noite tranquila em casa. No ano novo, voamos para Porto Rico com 2 casais do meu trabalho, aproveitando o anonimato e o sol em vez da festa de gala anual de gala do Harold. Não foi perfeito.
Ainda havia momentos de dúvida, lampejos de raiva, questões de confiança persistentes para resolver. Mas, pela primeira vez desde o dia do nosso casamento, senti que Edward e eu éramos realmente parceiros, enfrentando o mundo juntos em vez de navegar em torno das expectativas da família dele. Um ano após o jantar de aniversário que mudou tudo, Edward e eu estávamos na cozinha da nossa nova casa, uma casa de fazenda reformada na região portuária de Michigan, a apenas 90 minutos de Chicago, mas a mundos de distância da nossa antiga vida. Grandes janelas davam para o lago Michigan na neve de janeiro, criando uma paisagem tranquila lá fora, enquanto permanecíamos aquecidos lá dentro. Feliz aniversário, disse Edward, entregando-me uma caneca de café e beijando minha têmpora, não o nosso aniversário de casamento, mas o aniversário da noite em que finalmente vimos a verdade sobre a dinâmica da família Hardcourt e começamos nossa jornada em direção a uma parceria autêntica. Difícil acreditar que já faz um ano, respondi, encostando-me no balcão. Às vezes parece que foi há uma eternidade, outras vezes parece que foi ontem. Edward assentiu, entendendo exatamente o que eu queria dizer. Falei com a mamãe ontem, disse-lhe depois de um instante. Ela perguntou se eles poderiam nos visitar na primavera. Eu disse a ela que pensaríamos no assunto. Isso foi um progresso. Durante os primeiros 6 meses após o confronto, toda a comunicação com os Hardcourts foi feita por meio de advogados. Gradualmente, Edward estabeleceu contato limitado com a mãe, que parecia genuinamente interessada em restaurar o relacionamento em termos mais saudáveis. Como ela reagiu? Perguntei. Melhor do que teria sido há um ano, disse-lhe com um sorrisinho. Ela realmente disse que entendia a nossa necessidade de limites. Acho que a terapia dela está ajudando. A jornada de Vivi em rumo à autoconsciência foi um dos acontecimentos mais surpreendentes do último ano. Depois de décadas como o apêndice perfeitamente penteado de Harold, ela começara o difícil trabalho de resgatar sua própria identidade. Ela retornará à pintura em aquarela, uma paixão abandonada aos 20 anos, e estava fazendo aulas no Instituto de Arte. Harold permaneceu praticamente inalterado, embora os eventos do ano anterior tivessem diminuído seu poder sobre a família. Quando Edward se demitiu da Hardcourt Manufacturing, vários clientes importantes o seguiram para sua nova empresa de consultoria, gerando um impacto financeiro significativo. O Conselho de Administração havia iniciado uma investigação sobre o uso de recursos da empresa por Harold para assuntos pessoais, resultando em uma censura formal e restrições à sua autoridade. Mais significativamente, Edward havia reestruturado legalmente seu fundo de herança com a ajuda do advogado original de seu avô, removendo Harold do cargo de administrador e eliminando qualquer possibilidade de aceleração com base em seu estado civil. A empresa precisaria resolver seus problemas financeiros sem usar a herança de Edward como solução rápida. A transformação de Elaine fora mais dramática e inesperada. A exposição de seu papel na conspiração contra mim criará um pequeno escândalo no círculo social deles, deixando-a temporariamente excluída do mundo que a definirá. Na sequência, ela passou pelo que mais tarde descreveu como uma crise de identidade que provavelmente já deveria ter ocorrido 30 anos antes. Após meses de terapia e autorreflexão, ela se matriculou na pós-graduação em História da Arte, buscando um interesse que havia abandonado há muito tempo desde a graduação. O relacionamento dela com Edward começou a melhorar lentamente, embora ela e eu mantivéssemos uma distância cuidadosa, nossas interações eram educadas, mas limitadas. Você se arrepende alguma vez? Perguntou Edward enquanto nos dirigíamos para a sala com nosso café. De enfrentá-los naquela noite. Mudou tudo. Considerei a pergunta seriamente. Lamento que tenha sido necessário, disse finalmente. Lamento que as coisas tenham ficado tão ruins antes de começarem a melhorar. Mas não me arrependo de ter me defendido. Por nós. Edward havia passado por sua própria transformação. Após deixar os negócios da família, ele descobriu um talento para ajudar empresas de manufatura em dificuldades a modernizar suas operações. Seu trabalho de consultoria lhe permitiu horários flexíveis e a satisfação de resolver problemas reais em vez de navegar pelas políticas familiares. A redução na renda havia sido significativa, mas o aumento na felicidade dele e na qualidade do nosso relacionamento foi imensurável. Eu estava pensando no que o Dra. Phillips disse na nossa sessão da semana passada, disse Edward, referindo-se à nossa terapeuta de casais, sobre como às vezes as traições mais dolorosas podem levar ao maior crescimento se estivermos dispostos a aprender com elas. Assenti, lembrando-me da conversa. É verdade.
Por mais horrível que tenha sido aquela noite, não tenho certeza se teríamos nos libertado dos padrões disfuncionais sem algo tão dramático. Nosso casamento se fortaleceu durante a crise e o subsequente trabalho de cura. Nos comunicamos mais abertamente, respeitamos os limites um do outro e tomamos decisões como verdadeiros parceiros. A pretensão e a manutenção da paz que caracterizaram nossos primeiros 10 anos juntos foram substituídas por intimidade e confiança genuínas. Falei com aquele corretor de imóveis em Saugatuck, e Edward mencionou, mudando de assunto. A loja na Rua Butler ainda está disponível, se você quiser dar uma olhada no próximo fim de semana. Outro acontecimento inesperado do ano passado foi minha decisão de me afastar do marketing corporativo e abrir um pequeno estúdio de design com foco em ajudar empresas locais. A ideia vinha sendo elaborada há anos, mas eu nunca tivera coragem de colocá-la em prática até que encarar as quadras duras me deu uma nova perspectiva sobre o que eu era capaz de fazer. Eu adoraria, concordei. A Nicole disse que estaria interessada em cuidar da segurança digital se decidirmos seguir em frente. Nicole permaneceu uma amiga fiel em todos os momentos, e seu ceticismo inicial em relação aos Harcourts foi justificado da maneira mais dramática possível. Ela havia recentemente deixado seu cargo corporativo para abrir sua própria consultoria em segurança cibernética, inspirada em parte pela minha decisão de buscar a independência. Enquanto a luz do sol da manhã entrava pelas nossas janelas, refleti sobre as lições do ano anterior. Eu havia aprendido a confiar nos meus instintos quando algo parecia errado, em vez de ignorar minhas preocupações para manter a paz. Edward havia aprendido que a verdadeira lealdade familiar significava responsabilizar os entes queridos, em vez de permitir comportamentos prejudiciais. Juntos, descobrimos a liberdade que advém de estabelecer limites saudáveis e a força que emerge ao encarar verdades difíceis. Não me passou despercebida a ironia de que o brinde de Harold à lealdade familiar acabou levando ao desmantelamento da versão tóxica de lealdade que ele impôs por décadas. Em seu lugar, Edward e eu estávamos construindo algo mais saudável, uma parceria baseada em respeito mútuo, honestidade e apoio genuíno. Também expandimos nossa definição de família para além das relações de sangue, amigos como Nicole, colegas que me apoiaram durante a crise, a tia de Edward, Bárbara, que rompeu barreiras para nos apoiar, e até mesmo nossos terapeutas que guiaram nossa jornada de cura. Essas conexões formaram uma família escolhida que nos nutriu em vez de nos esgotar. Enquanto discutíamos os planos para a primavera que se aproximava, o futuro parecia aberto, com possibilidades que nunca tínhamos visto durante os anos em que orbitamos o sol da família Harcourt. Estávamos pensando em formar uma família, agora que tínhamos nos esforçado para quebrar padrões geracionais de controle e manipulação. O que aconteceu com James Porter? Perguntei de repente, lembrando-me do detetive particular desconfortável no jantar de aniversário. Edward riu. Perdeu a licença depois que outros 3 clientes registraram queixa. Aparentemente, nossa situação inspirou outros a se manifestarem. A última notícia que tive foi que ele trabalhava como segurança em um shopping no subúrbio. Havia uma certa justiça poética nisso, embora eu não sentisse prazer com a queda de ninguém. O ano passado me ensinou que guardar ressentimento só aumentava o dano que outros tentavam infligir. Olhando para trás, a lição mais valiosa de toda essa provação foi aprender a me manter firme na minha própria verdade, mesmo quando pessoas poderosas estavam empenhadas em miná-la. O momento em que peguei minha bolsa naquela mesa de jantar, tremendo não de medo, mas de raiva justificada, marcou uma virada não apenas no nosso casamento, mas na minha compreensão da minha própria força. A traição de fato me ensinou a ser brilhante, não por me tornar mais duro ou desconfiado, mas por revelar a clareza e o poder que advém da autenticidade absoluta. Ao tentar me destruir, os Harcourts inadvertidamente me forçaram a me tornar inabalável em meu senso de identidade, um dom que eu jamais teria buscado, mas que agora não trocaria por nada. Estou orgulhoso de nós, disse Edward, pegando minha mão como se pudesse ler meus pensamentos. 1 ano atrás, eu não poderia imaginar ser tão feliz, tão livre. Apertei a mão dele de volta. Às vezes, as coisas que achamos que vão nos destruir, na verdade, nos transformam em algo mais forte. Você já teve que enfrentar pessoas que tentaram te derrubar? Como encontrou forças para falar a sua verdade quando parecia que todos estavam contra você? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se esta história de traição e redenção ressoou com você, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de como encontrar força em meio à adversidade. Lembre-se, às vezes, as pessoas que tentam apagar sua luz têm medo do seu brilho.
Obrigado por ouvir e, até a próxima, confie em si mesmo primeiro.